Bora lá então, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula aqui da landing page, onde a gente vai desenvolver do zero essa nossa landing page. Então essa é a parte 2, se você não viu a parte 1, tá na descrição, volta lá, faz a parte 1 para você continuar aqui. E nessa aula a gente vai fazer todas as animações do projeto aqui, todas as animações de scroll, continuar esse projeto e fazer o deploy. Então nesse projeto a gente vai colocar no ar, fazer o deploy desse nosso projeto, dessa landing page que tá sensacional. E antes de começar eu nem vou pedir, eu sei que você vai dar o like, se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo e bora lá. Pega o seu café, já peguei minha água aqui, bora começar. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula aqui da nossa landing page que a gente está desenvolvendo. E nessa aula aqui agora, então, a gente vai continuar, vamos fazer o deploy, vamos terminar esse projeto aqui que já tá ficando sensacional. Então, bora lá começar. Pra gente continuar aqui do jeito que a gente parou na nossa primeira aula aqui da landing page, bora lá. Então, eu tô aqui com o Figma. Deixa eu até abrir aqui o meu projeto aqui do lado. Deixa eu abrir aqui um navegador. E eu até nem rodei nada, né? Pra gente rodar isso aqui de novo, a gente vai precisar dar o nosso watch no SaaS aqui. Então a gente vai vir aqui embaixo no nosso íconezinho, ó, watch SaaS, clica aqui, então ele vai abrir aqui, né, o nosso watch. Então deixa ele aqui, ó. Só vou pegar e vou dar o cadeado aqui e eu vou deixar ele um pouquinho mais para baixo aqui, né, mas deixa ele aberto. Depois a gente vai clicar com o botão direito aqui em cima do index.html, Open with Live Server, para ele abrir aí no nosso servidor HTMLzinho aqui, para a gente poder visualizar todo o nosso projeto, né? Então a gente já criou o que aqui, né? Então a gente já começou na nossa primeira aula toda a estrutura, já configuramos aqui o nosso reset do CSS, já colocamos as imagens que a gente vai ter e já estamos separando dentro do SaaS que a gente está desenvolvendo a parte das cores do nosso projeto para a gente poder reutilizar de forma prática e melhor, tá? E também o nosso header já está separado aqui dentro de um arquivo SaaS aqui, header. E também o nosso layout a gente já desenvolveu aqui algumas partes, né? Então pra gente dar aquela revisada aqui, a gente já fez aqui o nosso header, já fizemos aqui a nossa hero, né? A chamada para ação com alguns efeitos aqui que a gente já criou. Maravilha, a gente já deixou essa parte responsiva, então já está se adaptando aqui no mobile também, legal. E agora o que está faltando, né? Se a gente voltar aqui, ó, falta a nossa parte de serviços, que tem aqui nossos elementos aqui, os serviços que a gente teria, né? O corte, o barba, cabelo e barba, até os três aqui que eu separei. E também a gente precisa colocar o mapa e o nosso footer e o botãozinho, e depois fazer as animações e dar o deploy aí, e fazer o deploy desse projeto. Então bora lá? Então primeiro passo, já que a gente já fez o nosso sobre, se a gente voltar dentro do nosso index.html, ó, deixa eu dar uma aumentadinha legal aqui, a gente até deixou bem separado para vocês aqui, a gente criou o nosso header aqui, o nosso BG Home também, onde tem a nossa imagem de fundo ali, que ficou bem legal, e também a gente tem um header, dentro do header a gente criou o nosso nav, ou seja, usando as tags semânticas aqui do HTML, para quando a gente fazer o deploy, por exemplo, e o Google entender aonde que está cada parte do meu site. Então o HTML semântico é para identificar os buscadores e entender lá o robozinho dele, aonde que tá as partes do seu site, aonde que é cada marcação. Então o HTML é essa linguagem de marcação, ou seja, eu tô falando, eu tô marcando aqui que essa parte aqui, ó, no meu site é o header, por exemplo, tá? E eu tô marcando também que dentro aqui a gente tem o nosso nav, né? Ou seja, os ícones de navegação que a gente vai ter, tá? Eu tô marcando aonde que é a parte do nosso site. Então aqui embaixo, ó, o nosso hero, eu marquei com a main, ou seja, onde é o pedaço principal do nosso site, onde tem essa chamada, tem a descrição aqui, tem um botão, né, a chamada para ação. Então isso a gente já tá marcando aqui. Embaixo a gente já criou uma section, então o nosso about aqui, ó, a gente criou uma section onde tem a imagem aqui e tem o sobre e aí uma descrição genérica que eu coloquei, tá? Então bora agora começar a fazer aqui o nosso serviço, né? Então bora lá. Eu vou vir aqui embaixo do nosso about e eu vou criar aqui até uma divisão para a gente poder separar, tá? Depois vocês podem tirar esses comentários. Services aqui. Então aqui vai ser nossa área de serviço. Agora que o projeto já está rodando, vou até diminuir ele um pouquinho aqui. Legal, e bora começar. Então se a gente olhar nossas services aqui, eu tenho o quê? Um heading, que a gente chama, né, o títulozinho dessa área, eu tenho uma descrição e eu tenho três caras ali do lado que tem que se dividir de forma igual e ficar centralizado. Então, para isso é muito simples. A gente pode criar aqui uma seção. Então eu vou criar aqui uma section, tá? Vou até dar um class name pra gente utilizar depois, vou chamar de services aqui, beleza? Dentro desse cara aqui, eu quero ter outra div, e dentro dessa div eu vou separar o quê? O heading e a descrição que vai ter nessa área. Então aqui dentro, vou colocar até um H2, né? Um heading de menos importância, não é um H1, tá? E a gente vai chamar aquele de serviços, tá? Legal. Depois a gente pode colocar um parágrafo, ou seja, uma descrição. Vou colocar aqui uma breve descrição e perfeito. Se eu salvar isso aqui, a gente pode vir aqui, vou dar um class name para ele, vou chamar de services-content. Salvei. Só que, ó, salvei aqui. Se a gente olhar ele aqui, ele tá aqui, ó, legal.
E se eu puxar, ó, ele está sempre grudado. Então a gente precisa usar aquela nossa classe container, que é a classe onde eu uso, onde eu quero que os elementos fiquem sempre, ó, centralizados, igual a gente está mantendo aqui, que no máximo 1440. Ó, tá vendo que a gente não centralizou? Então ele está passando. Então eu preciso reutilizar essa classe aqui. Então, aonde que eu quero? Eu quero que essa minha parte aqui da nossa div fique centralizada. Então eu vou dar um espaço, vou reusar a nossa classe container. Salvei aqui. Se a gente usar agora e olhar, vou aumentar tudo aqui, ó, agora você pode ver que os nossos serviços, eles estão no máximo seguindo aqui o nosso padrão, né? O alinhamento daqui, ó, o alinhamento já está aqui também. Então ele já está seguindo o nosso alinhamento aqui conforme o nosso layout. Legal. Então aqui a gente já colocou nossa div. Fora dessa div, ainda dentro dessa section, eu quero criar mais uma section. Então aqui vai ser a nossa seção, onde vai ter de fato os 3 carinhas, né? Então, os 3 itens, né, que a gente vai chamar. Então eu vou colocar aqui um class name, vou chamar de haircuts, né, de cortes aqui, haircuts. Beleza. Dentro desse cara aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter 3 itens, né? 3 divs. Então, vou criar a nossa primeira div, que vai ser referente ao nosso primeiro, que seria corte de cabelo. Eu escrevi corte de cabelo aqui só, né? Então, corte normal, por exemplo, tá? Então, aqui eu vou dar até um class name também. Aqui eu vou chamar de haircut, né? Então, aqui é só um. Então, é um item dos tipos que a gente vai ter. Vou chamar a nossa tag de img aqui. Nessa img, a gente precisa passar a propriedade src, que é onde vai estar a nossa imagem, e o texto alternativo para ela. Por exemplo, corte normal aqui, beleza? E agora onde que tá ela, né? Então ela tá dentro de assets, que eu separei aqui a imagem corte1.png. Depois disso, né? Depois dessa imagem, dentro dessa nossa div de haircut nova aqui, a gente tem a descrição, né? Então vou chamar de div, e dentro da div, qual que é a descrição que eu tenho? Eu tenho um item ao lado do outro, né? Se a gente olhar, eu tenho aqui o título e aqui uma descrição com fundo, né? Ou seja, na verdade aqui é um preço com fundo aqui. Então, nessa div vai ser exatamente uma div responsável por colocar um ao lado do outro, tá? Então, essa div aqui eu vou dar até um class name pra gente não esquecer, chamar de haircut-info, e dentro dessa div aqui eu vou dar aqui um strong, que é uma tag negrito, né? A gente pode chamar de corte normal, por exemplo, tá? Depois aqui, dentro dessa haircut info, a gente pode ter um button aqui, ou pode ter apenas um texto. Vou colocar um button que depois a gente poderia levar a algum lugar. Rcifrão 45,00, por exemplo, tá? Então, salvei aqui e a gente já tem o nosso primeiro item aqui, beleza? Então, se a gente voltar aqui, ó, ele já vai estar aqui, serviços, a descrição, o primeiro tipo, e aqui tem o normal e tem aqui o botãozinho, tá? Então, legal. Bora começar a estilizar isso aqui primeiro? Então, vamos lá. Vou salvar e a gente vai começar pelo nosso services. Então, vamos lá pela nossa classe services. Vamos dentro da onde? Underline layout.sas. Vamos lá embaixo. Então aqui a gente tinha o nosso about. Eu vou criar aqui agora o nosso services, deixar bem separado aqui. Ponto services aqui é o nosso estilo. Se a gente olhar aqui, ó, esse nosso section aqui chamado services, ó, tá tudo dentro dela. Concorda? Então a gente tem, ó, uma section, tá tudo dentro dela. Dentro da section a gente tem o nosso cabeçalho dessa section, que é o título, serviços e a descrição. Show. E depois a gente vai ter cada item dentro de uma section chamada haircut. Legal. Então se a gente olhar aqui, ó, a gente percebe uma diferença, né? Então esse cara aqui, o que a gente tem que entender? Esse nosso layout, ele tem 2 caras, né? Ele tem o tamanho inteiro, mas ele também tem o nosso container, que é onde ele alinha os itens. E se a gente olhar aqui dentro desse nosso layout, ó, a gente tem ele aqui, deixa eu até marcar para vocês, ó, a gente tem o layout. A gente tem aqui, ó, todo o nosso alinhamento do container, ou seja, sempre chega até aqui, ó, tá? E você pode ver que a área branca aqui, ó, essa área em branco, ela segue o tamanho inteiro, para dar uma proporção do branco, o tamanho inteiro, mas mantém o nosso container alinhado, ou seja, mantém no centro alinhado. Como é que a gente pode fazer isso? Então, bora lá. Para a gente fazer isso aqui, a gente colocou toda a nossa section tá em volta aqui, ó. Então, toda ela tá com essa classe services. Então, eu vou falar que essa nossa services aqui, ela vai ter o nosso background, vou passar aqui o nosso white normal, beleza? E eu vou falar que a cor dos textos dentro também vai ser aqui um black traço normal aqui. Legal? Vou salvar para a gente visualizar. Então, olha que legal. Olha lá. Toda ela segue branca e aqui os elementos centralizados, fora a nossa imagem que está usando 100%, né? Então vamos arrumar isso aqui também? Então bora lá. Um display flex dentro desse cara e eles vão ser um flex direction, ou seja, um abaixo do outro nesse nosso elemento chamado services aqui. Eu quero alinhar, então align item center, e a gente pode passar aqui um justify content center para a gente alinhar tanto vertical quanto horizontal esses caras no centro, tá? Então já está aqui. Legal, ó, já está um abaixo do outro e já está aqui, só que falta centralizar, ó, esses itens também, tá? Então, a gente já centralizou, colocamos a cor de fundo. Eu vou dar aqui um padding interno a esse nosso elemento, então um padding interno para ele, de uns 54 pixels em cima e embaixo e uns 14 na esquerda e na direita. Só para a gente dar uma distanciada, ó, dos nossos serviços aqui da parte azul.
tá? Agora a gente pode entrar dentro do nosso, qual que é o próximo, ó, div aqui, chamada Service Content, né? Que é onde tem os serviços e a descrição. Então, ponto, Service Content. Dentro do nosso Service Content, o que eu quero mexer, né? Eu quero mexer, então, no nosso título e também nas descrições. Então, aqui eu vou acessar primeiro um H2, que é o nosso título. Dentro dele eu vou dar um Text Transform Uppercase, eu quero deixar ele maiúsculo. Ó, vai ficar ali todo maiúsculo aqui. Beleza. Text Align Center, para a gente alinhar no centro. Font Size, vou usar aqui uns 38 pixels. E Margin Bottom para desgrudar da descrição de 14 pixels aqui. Então, se a gente olhar, tá no centro, tá maior e já tá, ó, uma margenzinha embaixo. Agora falta centralizar esses caras aqui também, que é a descrição. Então, eu posso dar aqui, ponto, Services Content, vou acessar aqui o nosso P, dentro aqui então, Line Height de 150%, para dar uma altura da linha que a gente já está usando, Margin Bottom aí de 14 pixels, para desgrudar de baixo, Text Align Center também, e eu posso falar, ó, como ele tem bastante texto, tá vendo que o texto ele fica largo aqui quando tiver? Eu quero dar uma largura máxima, para esse texto não ficar tão largo assim. Então eu posso vir aqui e falar, olha, Max Width, ou seja, largura máxima dentro desse parágrafo, a gente pode passar aqui, por exemplo, uns 780 pixels. Vamos ver se fica legal? Olha lá, então ele fica no máximo, o tamanho do item aqui, ó, do nosso parágrafo, 780 pixels. Então, se tiver menor, beleza, ele vai se adaptar ali, ó. Legal, se adaptou. Mas no maior, ele fica no máximo 700 e pouco. Então, aí fica mais legal, né? Então, perfeito, legal. A gente já fez o nosso parágrafo. Agora, se a gente ver o que mais que tem, a gente tem o nosso Haircuts. Olha só, ele é uma seção que dentro vai ter os itens. Então, se a gente olhar onde que a gente está marcando no HTML, o Haircuts é isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar bem grandão aqui para a gente poder entender. A gente tem uma seção em volta chamada Haircut. Então, esse cara aqui é um haircut. Pensa que é uma caixinha invisível. E dentro a gente tem cada div que vai ser responsável por cada elemento na nossa tela. Então, é isso aqui que a gente está fazendo, tá? Então, se a gente olhar aqui na nossa marcação, eu tenho haircuts aqui, essa div, que é aquela área por volta de todo mundo. E dentro tem uma div aqui, que é cada item, tá? Ou seja, cada tipo de corte. Então, no nosso haircuts, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar, ó, um ao lado do outro, porque é ele que está controlando os itens dentro. Então, bora lá. Então, vamos vir aqui, vamos aqui do lado. Bom, hair, deixa eu até para não escrever errado, ó, cuts aqui, eu vou colar aqui. Então, beleza. E aqui, então, a gente vai dar um Display Flex. O Display Flex, por padrão, já vai colocar um item ao lado do outro. Como a gente só tem um por enquanto, a gente não consegue visualizar. Eu vou dar aqui um Justify Content Center, para a gente alinhar os itens no centro. Align Items Center também, porque eu quero também vertical e horizontal no centro. Para a gente visualizar mais itens, eu posso colocar mais itens aqui do lado já para a gente poder ir visualizando. Então a gente tem essa nossa div aqui, que é referente a cada corte que a gente tem, que é o nosso corte 1, corte normal que a gente colocou, o preço que a gente colocou. A gente pode colocar mais aqui, né? Então, vou pegar essa nossa div, ó, vou copiar, vou colar mais uma vez, vou dar um Enter e vou colar mais uma vez. Então, o segundo aqui é o corte... Deixa eu ver qual que é o nome da nossa foto. É o corte 2.png. Esse aqui vai ser corte, ao invés de corte normal, vai ser barba completa. Então, esse aqui vai ser o barba completa. Beleza. E o barba completa vai ser, sei lá, R$35. E o nosso terceiro vai ser o corte 3.png. O texto alternativo vai ser corte e barba. E o strong, que é o título, corte e barba aqui, que vai ser, sei lá, R$80. Estou inventando aqui o preço. Salvei aqui. E agora, ó, a gente pode ver que eu tenho 3 itens, né? Então, ó, tenho 1, 2, 3. 3 ao lado, um ao lado do outro. Por que que eles estão um ao lado do outro? Porque a gente colocou nessa nossa seção que está em volta dele, que é a seção que a gente deu a classe de haircut. Então, a seção, ó, tá em volta desses nossos 3 divs. Ela a gente passou um Display Flex. E por padrão, o Display Flex aqui no CSS coloca um item ao lado do outro. Ou seja, um elemento ao lado do outro. Então, se eu tirar o Display Flex aqui, ó, e eu salvar, ó, comentei ele aqui, só para mostrar, ó, eles já perdem a nossa orientação. Então, no nosso caso, eu quero sim que sejam um ao lado do outro. Beleza, eu quero alinhar no centro vertical e horizontal aqui da nossa seção. Então, ele já está aqui, beleza? Então, olha que bacana. E essa nossa imagem, pode ver que quando a gente vai diminuindo aqui o tamanho do nosso layout, elas vão se adaptando. Por que que ela está se adaptando? Porque lá na hora, no começo do projeto, lembra que a gente foi dar aquele reset do CSS? Lembra que aqui no reset do CSS, aqui no style.sas, a gente configurou que as nossas imagens aqui, por padrão, elas vão usar um tamanho, ou seja, uma width 100%. Então, elas vão sempre tentar usar 100% da sua largura aí. Então, como a gente está usando porcentagem, eu não estou passando um tamanho fixo aqui, ó. Ah, não quero que as imagens tenham, assim, 500 pixels. Quando a gente passa um tamanho fixo, ó, pode ver que agora, quando eu diminuo, ela não respeita, porque eu passei um tamanho
tamanho fixo para ela. Mas não é o que eu quero. Então, por isso que eu gosto de quando a gente faz o reset do CSS, às vezes implementar isso de deixar mais fluido, né? Então, eu não preciso ficar fazendo vários media queries para poder adaptar a minha imagem, o tamanho dela com o tamanho do site. Então, a gente usou aqui que, por padrão, ela vai usar 100% de largura. Legal, então salvei, eu não passei no meu layout aqui nenhum tamanho de imagem por enquanto, e automaticamente, ó, olha que bacana, ele tá aqui no tamanho original, que é o 100%, e se eu for diminuindo, ó, elas vão diminuindo sozinho, então não preciso ficar me preocupando aqui, beleza? Mas a gente vai melhorar isso aqui. Então bora ver o que precisa melhorar? O que eu preciso melhorar? Elas têm um espaçamento entre elas ali, tem um espaçamento embaixo também, e tem um fundo branco, e tem aqui o nosso botão. Então bora fazer isso aí, bora lá. Então controlando todos os haircuts aqui, que é a área em volta, eu posso passar aqui um gap, que é um espaçamento entre os itens aí do nosso haircuts aqui. Vou passar aqui uns 24 pixels, vamos ver. Ó, 24 fica muito espaçamento, né? A gente pode diminuir um pouquinho. Eu vou colocar aqui uns 16 pixels. Ó, aí ficou legal. Beleza, qualquer coisa a gente mexe aqui. Eu quero dar um espaçamento interno também. Então, quando a gente chegar no final, quando a gente tiver todo ele no menor, aqui eu quero garantir um espaçamento maior na esquerda, na direita. Então, para isso, eu vou usar aqui um padding interno. Vou passar aqui para ele 0 em cima, 44 pixels na direita, 34 pixels embaixo e eu vou passar 44 pixels na esquerda também. Então a gente vai dar um espaçamento maior ainda aqui nos nossos elementos, ó, beleza? Poderia até ser um pouquinho menor, poderia, mas eu vou deixar assim por enquanto, depois a gente mexe. Agora vamos em cada elemento. Então haircut no singular, que foi a div, ó, a gente deu cada item com essa classe haircut. Então, dentro dela, eu vou falar que cada elemento vai ter o flex 1. Ou seja, o que vai falar, né? A gente está falando para cada item, ou seja, cada div aqui, ó, tá? Cada divzinha aqui, tentar ocupar o tamanho igual na tela. Então, eles vão tentar se encaixar lá sem que eu tenha que ficar passando a largura de cada item aí. Então, o Flexbox já vai fazer isso pra gente aqui, beleza? Então, agora, maravilha. Display Flex, também dentro dos itens dentro. Flex Direction Column, que eu quero um item abaixo do outro. Nosso Background Color vai ser usando a nossa White Normal, que eles têm aquele fundo branco. Beleza, Border Radius aqui para ele de 8 pixels, para a gente arredondar a borda. E se eu lembrar aqui, né, ele tem uma sombrinha, ó, no nosso elemento, tá? Então a gente pode aplicar essa sombra também. Então vou aplicar aqui um Box Shadow, Shadow, a propriedade para colocar uma sombra num elemento. 0 pixel, vou colocar aqui menos 1 pixel, acho que tá legal. 17 pixels aqui e menos 4 pixels. E aí a cor que eu quero poderia ser, por exemplo, 000, que seria um preto, ó. Se eu salvar, pode ver que ele tem uma super sombra ali. Mas a gente pode deixar ela um pouquinho mais clara, tá? Então RGBA, eu vou colocar aqui um 000, que seria o mesmo que o nosso preto que a gente colocou. Vírgula, eu quero colocar ali um pouco mais transparente, ali, um pouco mais com a opacidade um pouco maior. Então 0.5 seria 50% de opacidade. O 0.45, ó, um pouquinho mais fraca essa sombra. Aí já fica mais legal. Beleza. Então aqui embaixo nosso fundo já tá, ó, com o nosso border radius, mas a nossa imagem não tem o border radius ainda. Então o que eu vou fazer é, caso algum item dentro do nosso haircut vaze para fora desse elemento, eu vou aplicar aqui para mim um overflow hidden aqui. Então ele vai esconder. Tá vendo que a nossa imagem, ela extrapolava, ou seja, ela passava o nosso elemento, ó. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Ó, vou comentar o hidden aqui e eu vou salvar. Pode ver que o canto da nossa imagem, ó, ela não era redondo, igual aqui a parte de baixo. A parte de baixo ela era meio arredondada porque a gente passou um border radius. Legal. Só que a minha imagem eu não passei uma borda arredondada para ela. Então ela não respeitava, né? Não tá nem aí. Mas eu vou falar, olha, tudo que passar fora, então tudo que tiver um overflow do nosso elemento, eu quero então dar um hiding, ou seja, vai esconder. Então, o nosso elemento tem a borda arredondada. A imagem estava tentando passar, mas eu falei que, olha, se passar, esconde. Então, você pode ver que ele não mostra, ó, e mostra só a borda arredondada. Beleza? Então ele esconde ali. Show de bola. O que mais? Agora a gente pode acessar também aqui dentro, tá? Pode ser até dentro aqui um IMG, já que a gente está usando o SAS. Então posso encadear aqui, alinhar elementos. Então acessei o nosso elemento, eu posso acessar aqui dentro diretamente uma imagem, tá? A tag image. E aqui eu posso falar, olha, width 100% que a gente está usando aqui. Max width, ou seja, máxima largura, eu quero que seja 354 pixels. Então caso a gente, deixa eu tirar esse zoom aqui. Caso a gente aumente aqui, ó, no máximo vai chegar a largura da nossa imagem 354, beleza? E se a gente lembrar, quando a gente fez a apresentação desse projeto, quando eu passo o mouse em cima, ele tem um efeito, né? Então, para isso, a gente pode colocar um efeito de passar o mouse em cima também. Então, para isso, quando eu passo o mouse em cima da minha imagem, eu quero dar um zoom nela. Para isso, a gente pode usar o nosso hover. Então, ó, fora aqui do nosso haircut, eu vou acessar aqui o ponto haircut, img, 2 pontos hover, ou seja, quando passar aqui o mouse em cima da minha imagem, eu vou dar um transform
e Scale, então vou aumentar o tamanho da minha imagem em 1.0 ou 1.2 aqui, né? Então 1 seria o tamanho original, 1.2 a gente está aumentando o tamanho dela, tá? Salvei, se a gente olhar, ó, já tá aqui, já tá dando um zoom legal aqui. Só que eu quero aplicar também o Z-Index 1, então vou usar aqui um Z-Index 1 nesse elemento, beleza. Só que a gente pode melhorar a transição, né, para ele não ser muito seco essa transição também. A gente aplicou aqui, vamos lá na nossa imagem aqui, eu vou usar aqui para ela então uma propriedade chamada Transition, então uma transição é qual propriedade? Transform, que é essa propriedade que a gente mexeu, então a transição na propriedade Transform, e qual que é o tempo, né, então 0.25 segundos aqui, tá? Ou 0.2 segundos. Tá? Se eu salvar e a gente passar o mouse, ó, tá vendo que ela já vem aqui? Maravilha. Só que eu quero que quando passar o mouse, Matheus, não suma, né, o título ali, ó, que é o barba e o preço. Só quero que dê o zoom na imagem. Então, para isso, a gente pode chegar agora e estilizar o nosso Haircut Info, que é onde tem a div, ó, que tem o título e o preço, né? Então, bora aqui, ponto. Haircut Info, eu vou falar então que ele vai ter uma width de 100%, tá? Ele vai ter aqui um display flex também. O que mais? A gente pode dar um espaçamento, né? Então deixa eu até reduzir aqui, ó. Por enquanto, legal. Justify Content Space Between, porque eu quero cada item no seu canto. Então, ó, quero que o corte fique aqui na esquerda e o preço na direita, só que eu quero dar um espaçamento interno. Então, padding em todos os lados de 14 pixels, background color, cifrão, white normal aqui. Maravilha. Só que ainda acontece, ó, passa o mouse, ó, tá vendo que a imagem ela sobrepõe o nosso nome ali? O que a gente pode fazer é mexer com as camadas. Então, vamos lá. Por que a gente usou aqui em cima, né, que dentro da nossa imagem ela tem o Z-Index 1? Então, pensa que a nossa imagem ela tá na camada 1. Agora eu vou falar que a nossa info aqui, ou seja, que toda essa nossa área aqui, deixa eu colocar aqui, ó, toda essa nossa área aqui, ela vai ter uma camada maior. Então, eu vou falar aqui que o nosso Haircut Info, ele vai ter um Z-Index, tá? Posso passar aqui em 99, então ele tá uma camada bem mais na frente e a nossa imagem tá atrás. Então, se eu passar o mouse em cima, ó, olha que legal, ele não sobrepõe mais. Por quê? Porque agora o nosso Info aqui, ó, ele tá numa camada na frente. Então, pensa que ele tá aqui, a nossa imagem está atrás, né? Então, não sei se ficou legal aí na imagem, ó, tá atrás da minha imagem. Então, quando eu passo o mouse, ela vai aumentar o tamanho, mas vai ficar lá atrás, porque ela não está com uma camada maior aqui que o nosso Haircut Info, tá? Então, quando eu passo o mouse em cima, ó, ela dá o zoom, mas ela não sobrepõe aqui o título que a gente passou, beleza? Então, ficou, ó, bem mais legal, né? Show de bola. Agora, o que mais que dá pra gente fazer isso aqui, né? Se a gente olhar aqui, a gente precisa mudar aqui a cor, mudar também o texto, então bora lá. Então, agora, a gente vai vir aqui acessar o ponto Haircut Info, Button, que é o nosso botão ali dentro, Color, White Normal, eu vou passar o Background também, Background Color, Red Normal, que é a nossa cor, Padding interno de 4 pixels em cima e embaixo, 8 pixels na esquerda e na direita, Border Radius de 4 pixels, e vou passar também um Border 0 para tirar a borda que vem por padrão. Então com isso, ó, já colocou ali o nosso itemzinho, tá? Como por enquanto esse botão, se eu clicar, ele não leva a nenhum lugar, eu vou tirar o cursor pointer dele, tá? Então eu vou passar aqui um cursor, opa, default aqui, beleza? Então eu tô tirando aquele mouse só para não acabar com a experiência do usuário que visitar o nosso site, quando passar o mouse e achar que isso é um botão que vai levar para algum lugar. Então por enquanto não leva a nenhuma ação, então por experiência do usuário, vamos tirar isso aqui. Ah, Matheus, quando eu clico em cima eu vou redirecionar, vou fazer alguma ação. Aí você tira isso aqui, porque aí se eu salvar, ó, quando eu passo o mouse, tá vendo que ele fica com aquela mãozinha de que aquilo tem alguma ação? Então se tiver alguma ação, você deixa, no nosso caso por enquanto não tem, ó, então deixa o cursor default, tá? Então, melhorando a experiência do usuário quando o cara estiver aqui no nosso site. Agora, para a gente finalizar a nossa área aqui de serviços, né? Vamos testar? Vamos testar a responsividade, porque aqui no desktop, ó, ficou show de bola, né? Então aqui tá maravilha, tá? Ficando massa demais. Olha que massa. Só que no mobile, mesmo que a gente fez a adaptação, que a gente melhorou ali a nossa imagem, que quando ela vai diminuindo, ó, ela vai adaptando, quando chega num tamanho menor, ó, não fica legal, né? Já é muito menor. Se a gente olhar a referência que a gente tem no tamanho do mobile, eu tenho que direcionar agora para um abaixo do outro. E olha como é simples, né? Ah, parece que é super complexo o que a gente vai fazer. Quem que controla essa navegação ao lado do outro? Então, quem que controla? Se a gente olhar, é o nosso Haircuts. O Haircuts que controla aquele nosso Display Flex. Se a gente olhar aqui, ó, Haircuts tem o Display Flex, que por padrão é um ao lado do outro. Então, Matheus, a gente pode vir aqui, criar a nossa Media Query para adaptar o nosso layout. Então, @media, vou passar aqui Screen and Max Width, 2 pontos. Eu quero passar aqui, seja, quando chegar a 768 pixels.
ele vai aplicar essa nossa mídia. No máximo, esse tamanho, eu quero fazer o quê? Eu quero dar um ponto haircuts aqui, abro e fecho aqui, deixa eu dar um Shift Tab legal, eu vou dar aqui um Flex Direction Column, ou seja, vou mudar a direção para um abaixo do outro, tá? Salvei só pra gente visualizar, ó, tá legal. Vou reduzindo, reduzindo, reduzindo e chegou aqui, ó, no máximo 768, ele já, ó, adaptou aqui, legal? Então, ó, bem melhor, né? Aí já segue o nosso padrão. Aqui, se quiser mexer no tamanho das imagens, a gente pode também, tá? Então, ponto, haircut, acessar a nossa image. Vou usar aqui o nosso max width, vou passar aqui 740 pixels, posso aumentar se a gente quiser, para deixar maior, tá? Então aí fica, né, a critério de vocês, como vocês querem manter o layout aí, beleza? Então aí a gente já adaptou aqui com basicamente 2 linhas de código aqui. Agora a gente finaliza aqui, vou comentar só para deixar para vocês, tá? Comentar aqui. E qual que é o próximo passo, né? O nosso próximo passo aqui é um mapa, tem um título antes, e aí é nosso footer e o botão. Vamos lá? Então, primeiro passo aqui, a gente vai criar agora aqui, vou até chamar ele aqui de footer já, porque o mapa já pertence, né, à parte do rodapé aqui. Como é que a gente vai pegar o mapa aqui? O próprio Google Maps já fornece pra gente, sem que a gente tenha que instalar a biblioteca externa. Poderia instalar? Poderia, mas como a gente está usando, olha, bem cru aqui, então a gente pode fazer isso. Então, deixa eu comentar aqui, início do nosso footer agora, para ficar, ó, bem comentado para vocês. E aqui embaixo a gente vai ter o nosso footer. Primeiro que a gente tem uma div aqui. Vou usar até a mesma classe que a gente usou para o nosso services aqui, porque a nossa classe do services nada mais é do que ela centraliza o item. Então, vou usar ela aqui. Então, vamos lá embaixo nessa nossa div. Class name, services. Eu vou usar aqui um H2, venha conhecer. Opa, conhecer. Salvei. Então, ó, já tá o venha conhecer aqui embaixo. Legal demais. E falta agora o nosso mapa. Para a gente usar o mapa, vou usar aqui o Google Maps. Deixa eu abrir o Google Maps aqui. Estou aqui na minha cidade, vou procurar aqui na minha cidade, ó, sei lá. Vou pegar aqui o Shopping Campo Grande da minha cidade, tá? E aí a gente vai vir aqui, eu vou vir aqui, ó, em Share, tá? E eu vou vir aqui em Share, ao invés disso aqui, da gente copiar, a gente vai dar aqui um Embed, tá? E eu vou copiar esse HTML, ó. Copio o HTML aqui. A gente vai voltar aqui no nosso projeto, colar o nosso HTML, que é o iframe, então ele está injetando dentro do nosso projeto ali esse mapa, só que a gente vai mexer um pouquinho, tá? Vou até dar um Enter aqui no SRC, vou dar mais um Enter nesse iframe, e a gente vai mudar o quê? Vou salvar primeiro para a gente visualizar. Vamos lá, deixa eu voltar no projeto aqui, deixa eu até fechar o mapa que já foi. Então, ó, como é que ele veio? Ele veio o mapa funcional, veio o pin aqui do lugar que eu selecionei, ó, Shopping Campo Grande, né, que é o lugar que eu selecionei. Só que eu quero o tamanho inteiro da tela, né? Se a gente olhar no nosso layout, é o tamanho inteiro da tela, nem centralizado é, ele quer a largura inteira. Para isso, a gente pode passar um estilo de graça aqui, ó. Width igual, abra aqui, aspas, 100%. Então, vou passar a porcentagem, salvei. E agora sim, ó, 100% de largura do nosso site. E já tá aqui o pin aqui vermelho, né? Poderia ter colocado até um zoom, mas no nosso caso, cadê o pin? Tá aqui, ó. Então, já tá aqui. Deixa eu dar um F5 aqui no projeto, ó. Legal demais. O que mais que a gente tem? Agora a gente tem um footer, né? Então bora lá. Bora criar o nosso footer embaixo do mapa. Vou criar aqui um footer. Então uma tag footer do nosso HTML semântico para indicar aqui que essa é a parte footer do nosso site, para o robô entender, né? Para os navegadores, para o SEO entender. Class name footer. Eu vou dar um class name aqui para ele. Legal. Dentro dele, o que mais que a gente vai ter aqui, né? Deixa eu lembrar. Os ícones centralizados, a logo e uma descrição de copyright ali. Então é bem simples, né? Então, basicamente, eu tenho que criar aqui uma nova div, que é onde vai centralizar esses íconezinhos. Então, class name, vou chamar de footer icons. E agora aqui eu preciso trazer os ícones. A gente já até usou os ícones aqui em cima, né? Acho que a gente usou lá no nosso header, ó. A gente usou no header. Eu vou até copiar esses 3A aqui, ó. Que basicamente é os mesmos ícones que a gente vai usar. E a gente pode colar aqui embaixo dentro dessa div, ó. Colocou aqui. Então, primeiro é do Instagram, segundo é do Facebook, depois do outra rede social. E aqui, dentro do href, a gente pode colocar a URL, tá? Depois dessa nossa div aqui, o que mais que a gente vai ter? Depois dessa div, a gente vai ter outra div, que vai ser a logo, né? A outra logo, que é a logo branca. Então, aqui eu vou colocar mais uma image dentro dela. Dentro do SRC, a gente acessa o asset. E aí, a logo.svg aqui. Beleza? Vou até dar um Enter aqui para quebrar a propriedade e uma barrinha para a gente fechar. No texto alternativo, logo barbearia. Beleza? Maravilha. Dá um Tab aqui. Fora dessa div dentro do footer, o que mais que a gente tem? A gente tem o nosso P, que seria a descrição, né? Então, copyright 2023, aqui coloco o ano, dev barbearia, todos direitos reservados. Beleza? Salvei aqui. Vamos olhar o nosso footer como é que tá? Vamos lá, tá gigante a imagem, porque a gente usa aquele 100%, e tá aqui embaixo a descrição. Cadê os ícones? Ah, os ícones estão aqui já também. Então, bora criar ela aqui.
Então, se a gente olhar, tudo centralizado e um abaixo do outro. Então, quem que está comandando? É o nosso footer. Dentro do footer, a gente tem 3 elementos. Temos aqui, temos a imagem e temos o parágrafo. Então, ele que a gente precisa orientar os itens dentro. Então, vamos lá. Salvei. Vamos no layout. Vamos aqui embaixo, né? Dentro do nosso layout.sas. Vamos lá embaixo. E aqui, ponto footer aqui. Dentro do footer, display flex. Só que eu quero um abaixo do outro. Então, flex direction, column aqui para ele. Eu também quero dar um align items center. E o justify content center. Com isso, a gente centraliza no nosso elemento. Ó. Então, olha que legal. Já está centralizado. Falta a gente dar uns espaçamentos internos. Então, para isso, padding em cima e embaixo de uns 54 pixels. E 0 na esquerda e na direita, porque não precisa, né? Então, ó, já deu em cima aqui 54, embaixo também. E desgrudar os itens também. Então, para desgrudar os itens, passar aqui para ele um gap aqui de uns 14 pixels. Deixa eu ver como é que vai ficar. 14 ainda é muito pouco, né? Passar aqui uns 16. 16 também é pouco. Vou colocar aqui uns 24. Ah, os 24 ficou melhor. E vou passar aqui os itens dentro. Vão ter uma color white normal. Já para a gente passar aqui todos os textos dentro vai ter uma cor branca. Legal. Agora a gente pode acessar os nossos iconezinhos, né? Então, footer icons aqui. Vamos lá. Ponto footer icons. Vai ter para eles aqui um display flex também. E um gap, ou seja, um espaçamento entre eles de uns 8 pixels. Então, ó, espaçamento de 8 entre um ícone e outro aqui. Beleza? Pra gente garantir que eles vão ter a cor branco aqui, a gente já passou aqui, mas se você quiser, você pode passar aqui uma color também, ó. White normal. Então, garantindo que eles vão ter a cor do ícone branco. E maravilha, aqui a gente basicamente finaliza aqui o nosso footer. Então, ó, ele já tá responsivo, legal. Se quiser diminuir um pouquinho o tamanho que a gente pode também. Então, ó, já tá bem massa aqui, já temos todo o nosso layout. Então, basicamente, a gente conclui quase o nosso projeto aqui. O que que tá faltando, né? Então, vou dar um F5 aqui só pra gente visualizar. Tá faltando, então, a gente colocar as animações que a gente vai usar uma biblioteca para fazer isso também. Além das animações que a gente já fez aqui com o Keyframes, a gente vai usar uma biblioteca também para isso. E também a gente vai colocar o botãozinho fixo do nosso WhatsApp. Então, bora lá? Vou minimizar isso aqui. Então, bora lá. Então, aqui embaixo, a gente vai ter aqui, ó, depois do footer, deixa eu tirar esses espaços aqui, que é só para vocês esses espaços, para ficar bom no vídeo. Vou criar aqui o comentário para vocês. Então, button WhatsApp, beleza? Então, aqui embaixo a gente vai ter um A, que é uma tag de um link, de uma âncora aqui. Dentro dessa âncora aqui, a gente vai ter uma image, que eu separei aqui pra gente, que é o assets/whatsapp.svg. Aqui vai ser o botão WhatsApp, beleza, no texto alternativo da nossa imagem aqui. Eu vou dar um enter aqui só pra gente quebrar aqui para poder ficar melhor a classe. Então, class name aqui para ele, eu vou chamar aqui de btn-whatsapp. Eu quero que quando clique em cima desse ícone, ele tenha um target underline blank. Então, quando clicar para abrir a URL, abra em uma nova aba. Beleza, salvei aqui. Então, deixa eu ver, ó, já tá aparecendo aqui. E o href a gente colocou aqui um hashtag por enquanto que não leva até nenhum site, né? Vamos estilizar primeiro? Então, vamos lá. Vamos vir aqui. Deixa eu pegar o nome da classe que eu dei. Vamos lá. Colocar aqui o nosso // pra gente finalizar aqui. E aqui o nosso // botão WhatsApp. Então, ponto btn WhatsApp. O que a gente quer com esse botão aqui? Eu vou acessar diretamente, ó, a nossa imagem. Max width vai ser 74 pixels, tá? Beleza, então a gente já deixou ela bem pequenininha aqui, ó. Legal. Agora o que eu preciso pensar na tela, Matheus? Ele é um botão fixo, ou seja, eu quero que quando eu abra o meu site, ele esteja já no cantinho ali. E quando eu vá rolando, ele continua no cantinho ali. Como é que a gente pode fazer? Por padrão, a gente tem algo que a gente chama de positions, né? Então a gente tem uma posição estática aqui dele que fica lá no lugar que a gente colocou. Beleza. Mas eu quero falar para ele, ó, Matheus, você não vai ficar numa posição estática, você vai ficar numa posição que eu te colocar, numa posição fixa na tela. Então vou mudar esse cara aqui para uma position fixed, tá? Mudei para posição fixa. Então, se a gente subir, ó, cadê meu botão, né? Sumiu, tá lá para trás. Então agora eu vou falar, olha, fica na posição fixa, mas lá naquele cantinho da direita, lá embaixo. Então a gente pode mudar aqui, deixa eu até tirar minha câmera para não atrapalhar. Que eu quero que ele fique lá embaixo, no bottom, por exemplo, 0. E no right aqui, 0 também, por enquanto. E eu quero que ele fique sobre todos os elementos. Então, ele vai ficar flutuando sobre tudo. Ele vai passar por cima do nosso site. Então,zindex 99, tá? Salvei aqui. Ó, já apareceu o meu garoto ali. E já tá lá, ó, grudado, ó. Só que eu não quero tão grudado, né? Então, ó, eu quero que ele suba um pouco e vá um pouquinho também, né? Não precisa ser grudado na direita. Então, bottom aqui, ao invés de 0, colocar uns 24 pixels, ó. Subir um pouquinho, tá? Um pouquinho menos, até uns 14 pixels. E o right, uns 24 pixels, para desgrudar ali da nossa direita, ó. Já ficou bem melhor, né? Então, ó, tá vendo que ele passa e os elementos estão embaixo da tela e o botão está em cima. Legal. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar também um efeito aqui de transição em cima dele.
né? Então, para isso, quando a gente coloca o mouse em cima, eu quero fazer algo, né? Então, posso usar aqui o nosso SAS a nosso favor. Então, aqui dentro, fora do image, img, hover. Quando passar o mouse, eu vou dar um transform e scale de 1.1, que a gente já conhece, né? Quero aumentar, ó, o tamanho do nosso botão aqui. Então, 1.15, ó. Aumentar um pouquinho o tamanho? Não, 1.1 fica mais legal. Só um pouquinho, ó. Só que pode colocar transição também. Então, no nosso image, transition aqui, na propriedade transform, e colocar de 0.4 segundos. Então, ele vai ficar bem lento, ó. Beleza? Olha que legal, né? Show de bola. O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar aquilo que a gente viu lá no início do projeto, que é um tooltip que a gente chama. Ou seja, ele já tá legal assim, já tá funcionando, ó. Já vai ficar sempre fixo lá embaixo, ó. Maravilha. Só que eu quero que quando eu coloque o mouse em cima, apareça aquele texto, por exemplo, agende seu horário. Então a gente pode colocar um texto de ajuda, né? Um tooltip ali. Então a gente pode fazer isso na mão também, não precisa usar a biblioteca. A gente pode vir aqui, vamos lá. Vou ver aqui. Dentro do nosso botão, além da imagem aqui, a gente vai ter também, eu posso colocar aqui um spam, tá? Esse spam vai ser agende seu horário, beleza? E aí eu vou colocar uma classe para ele, para a gente poder utilizar ele. Vou chamar de tooltip-text. Salvei. Vou copiar o nome da classe. Se a gente olhar, ó, ele vem criado ali por padrão, né? Então ele está sendo exibido, só que eu não quero. Só quero quando eu passar o mouse, ele fique flutuando na tela, esse texto. Então vamos salvar, vamos no layout. Vamos agora, ó, fora do nosso btn aqui. Eu quero fazer o que então? Vou acessar o nosso ponto .btn-whatsapp, espaço, ponto tooltip-text. Por padrão, visibility vai ser hiding, ou seja, ó, escondeu, não existe na tela. Quero que passar aqui para ele. Posição também vai ser absoluta na tela. Beleza, legal, só que agora eu não consigo visualizar. Então vamos ativar quando eu passo o mouse em cima. Então aqui fora dele, ponto .btn WhatsApp, hover. Quando eu passar o mouse em cima do nosso iconezinho do WhatsApp ali, eu quero então acessar o nosso ponto tooltip text. Eu quero passar a visibilidade dele de novo para visible, né? Então ele começa, ó, hiding, então ele começa escondido. Quando eu passo o mouse em cima do botão, ele ativa. E eu vou mudar aqui o opacity também para 1, beleza? Salvei, ó. Passou o mouse em cima, ó. Tá vendo que aparece o texto ali no canto? Agora a gente precisa orientar aonde que eu vou aparecer o texto. Então, vamos lá. Eu quero aparecer o texto aonde? Eu quero aparecer o texto na mesma posição, então eu vou passar aqui para ele. Ele vai ter uma largura de 120 pixels. Ele vai estar, então, top 8 pixels aqui. Left, vamos colocar aqui menos 100 pixels, vamos ver como fica. Ele estava na direita, eu quero trazer para a esquerda, ó. Já está quase lá. Vamos passar um fundo aqui também. Então background color, cifrão, black normal. E eu quero mudar a cor do item também para cifrão white normal aqui. Então, legal, ó, já melhorou. Só que eu preciso melhorar ainda mais, então eu preciso trazer mais para a esquerda. Então left, menos 144 pixels. Ó, já ficou melhor, show de bola. Legal. E agora, então, eu preciso melhorar um pouquinho. Padding interno de uns 4 pixels. Border radius de uns 8 pixels aqui. Text align center, para a gente centralizar o textinho. Se eu passar o mouse, ó, já tá ficando melhor. Só que eu quero que ele apareça mais devagar, né? Eu não quero que ele apareça de uma vez ali. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui e falar, olha, ele vai ter uma opacidade em 0. Então, ele vai começar invisível também a opacidade. Ele vai ter uma transition aqui na propriedade opacity. Opacity de 0.3 segundos, tá? Então, o que a gente fez? Ele começa com a opacidade 0 e ele vai ter uma transição de 0.3 para chegar no valor que a gente coloca. E quando eu passo o mouse em cima, a gente colocou que ele vai para a opacidade 1, que é totalmente visível. Então agora, quando eu passo o mouse, tá vendo que ele vem um pouquinho mais legal? Então, vou até colocar um pouquinho mais aqui, um 0.4 aqui. Ó, show de bola, já fica bem mais agradável aqui, tá? Se quiser dar mais espaçamento, 6 aqui, pixel aqui interno, ó, já fica bem melhor. E com isso, basicamente, ó, a gente finaliza o nosso botão, que já é flutuante, que já tá legal aqui. Só que agora eu quero, no mobile, diminuir ele um pouquinho, porque senão ele vai ficar muito grande aqui. Então a gente pode vir aqui também, @media, screen and max width. Vou usar aqui o nosso 768 pixels. Então quando chegar nesse cara aqui, eu quero colocar uma medida, um tamanhozinho menor para ele. Porque a gente passou que o nosso botão tem no máximo 74. Eu vou mudar isso aqui. Então, vamos lá. Ponto .btn WhatsApp, abra aqui o img, vai ter uma max width de 64 ao invés de 74, tá? Então, ó, fica um pouquinho menor. Se quiser diminuir mais, ó, por exemplo, vou passar a 54. Ó, fica menor ainda. Você pode também. Eu acho que 64 é super suficiente, né? Então, quando tá no desktop, ele é um pouquinho maior, ó, fica bem massa. Tem o nosso tooltip ali, legal. E agora, quando eu diminui, ele fica menor, tá? Então agora, pra gente finalizar basicamente, bora fazer a animação aqui e bora colocar os links aqui, né? Então como que a gente pode colocar aquele link já para abrir pro WhatsApp? Hoje em dia, né, eu até separei pra gente, porque isso aqui não tem que decorar, é coisa do WhatsApp aqui.
Deixa eu até pegar aqui uma URL que eu separei para a gente poder utilizar. A URL para fazer o redirecionamento direto para a API do WhatsApp é essa URL aqui, ó, que é o api.whatsapp.com/send phone igual, e aí você coloca o telefone do cara que você quer redirecionar. Você pode colocar também um e-comercial, text igual, e aí o texto que você quer que apareça. Por exemplo, já apareceu aqui, ó, preenchido, né? Quero fazer um agendamento. Poderia ser a text igual a quero fazer um agendamento hoje. Ó, vou dar um enter aqui, ó, já apareceu aqui preenchido, tá? Então, vou pegar o URL aqui, vou voltar aqui no nosso HTML e vou colocar ela no nosso href, ó. href aqui, eu vou colar ela no nosso href. Então, quando clicar no nosso botãozinho do WhatsApp, vai levar para esse cara aqui, com o número que você pode colocar, né? Seria o número da barbearia, eu coloquei um fictício aqui, e o texto depois do text, ó, text igual, aqui você colocaria o texto que você quer que já comece preenchido, tá? Então, no nosso caso, salvei, vou colocar também lá naquele botão, lá no Hero, né? Que é aquele botão de agendar, vamos lá. Então, cadê, ó? Botão de agendar horário. Eu vou colocar aqui no href também. E eu vou colocar nesse A, aqui no nosso target. Colocar na frente aqui do nosso href, só para ficar melhor. Vou até dar um enter aqui para quebrar as linhas aqui. Ah, já coloquei aqui. Maravilha. Então, só dar um tab, salvei. E agora a gente pode testar esses nossos dois botões. Então, salvei aqui, fechar. Vou atualizar aqui. Clicar no agendar, ó, ele abre com o target blank, ou seja, o target blank abre uma nova aba do navegador e não abre na mesma. Então já abriu aqui, ó, quero fazer um agendamento hoje, o telefone seria do cara, então fica bem legal. E aqui no nosso botão também, ó, cliquei no botão, já aparece também, então já ficou muito massa, né? Agora o próximo passo a gente vai utilizar uma biblioteca para fazer animações a mais dentro do projeto. E a biblioteca que a gente vai usar aqui é essa Animate on Scroll Library, porque eu quero o quê? Eu quero que quando o usuário abra a minha aplicação, ele tenha alguns efeitos de entrada e de saída. Então, abriu aqui o projeto do cara, eu quero que tenha alguns efeitos de fade, uns efeitos de slide. Quando eu vá rolando, ele vai sumindo ou vai aparecendo os elementos. Então, essa biblioteca é muito legal para utilizar, tanto com React, tanto com JavaScript puro, como nós estamos fazendo aqui. Então, você pode utilizar em vários projetos, tá? Então, ó, a gente pode ter um efeito aqui, ó, vou rolando, ó, ele vai aparecendo os elementos, ó. Então, a gente pode colocar vários tipos aqui, tá? Então, eu vou voltar aqui para a gente poder instalar. Então, vamos lá, acho que é lá embaixo aqui, ó. Aqui você pode instalar via NPM, né, o Yarn. No nosso caso, a gente vai usar, copiar o link do CSS que eu preciso. Vamos lá no nosso, ó, vou fechar o estilo aqui. Lá no nosso HTML. Vamos lá em cima aqui. Então, vamos lá em cima do nosso HTML. Vou colocar aqui, ó, em cima do nosso import das fontes aqui, pode ser. Então, vou colocar aqui uma barrinha aqui no final para fechar. E eu preciso também, tá, copiar o nosso script aqui. Deixa eu copiar aqui. E aí eu posso vir aqui, ó, pode ser embaixo do title, em cima do title aqui, ó. Eu vou colar o script para ele inicializar o script JS dessa biblioteca. E eu também, para poder funcionar, eu preciso, no nosso script aqui, apenas inicializar ela aqui. Então, eu preciso dar um aos.init para funcionar. Então, eu vou até copiar o aos.init. Vamos lá. Eu vou criar um arquivo de script JavaScript que a gente vai usar só para isso mesmo. Então, eu vou vir aqui, fora, ó, new file, vou chamar de script.js. Beleza? E eu vou colar ele aqui, ó, aos. Só isso. Salvei. Fechei, e agora eu preciso no meu HTML linkar com esse script, com esse arquivo que a gente criou. Então, a gente vai vir aqui, lá embaixo, eu quero que ele carregue por último. Então aqui, ó, antes do fechamento do body, eu vou criar uma tag de script, src, e aí eu vou chamar esse arquivo que a gente acabou de criar, que é o script.js, tá? Fecha a tag aqui. Salvei e a gente agora já pode usar a biblioteca. Olha que simples, né? Então, aonde que eu quero usar? Qual que é o tipo de animação que a gente pode fazer? Então, antes da gente fazer as animações aqui, só para mostrar para vocês, a gente tem várias aqui, tá? Então, tem os nomes aqui, como que a gente pode usar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, fade, quando vai aparecendo. Então, a gente tem um de flip, ó. Então, a gente pode selecionar e fazer as animações conforme a gente gostar, tá? Então, eu quero animar esse meu header inteiro aqui. Então, a gente pode vir aqui no nosso header. Quero animar os ícones dentro. Então, esses ícones estão dentro dessa div header icon. Então, vou passar para esse header icons aqui. Essa div data traço aos igual. E aí, eu posso passar o nome da animação. Por exemplo, fade traço down. Se eu salvar, vamos testar. Vou dar um F5 aqui, ó. Tá vendo que ele vem de baixo para cima? Fica muito legal. Quando eu atualizo aqui, ó, ele vem de baixo para cima. Legal. Então, os ícones já estão vindo. Agora, eu quero minha logo também. Então, na nossa logo aqui, a gente tem a nossa div. Essa nossa div da logo, que tem MG, eu vou dar aqui um data-aos igual. Essa aqui eu quero mudar. Eu quero um fade-up. Então, ela vai vir de baixo para cima, ao invés de cima para baixo. Vou atualizar, ó, vamos criando aqui já uma animação. E o nosso botão a gente pode brincar também, tá? Então, o nosso botão aqui, eu quero usar o fade down. Então, eu vou até copiar aqui o nome e aqui o nosso agendar horário. Vou usar o fade down aqui também, igual o ícone. Então, ó,
Já vai ficando legal aqui. Só que eu quero melhorar ainda. Na logo em si, eu quero colocar uma animação também, só que diferente. Então, eu quero primeiro atrasar essa minha animação. Então, eu posso dar um delay, ou seja, demora um pouquinho mais para fazer a animação. Então, eu posso aqui na nossa div da logo passar aqui o nosso data-aos-delay igual. E aí eu passo aqui quanto de delay? 300 milissegundos, ó. Então, ele demora, ó, um pouquinho mais para fazer. Eu vou passar aqui, ó, 1000 milissegundos, só para vocês verem. 1 segundo depois, ele faz a animação. Só que aí 1000 é muito, né? Então, vou passar aqui uns 400? Não, 300 mesmo. 300 fica legal. Show de bola. E eu quero que essa minha animação da logo venha num flip. Então, a iOS, eles têm um flip aqui também. Deixa eu procurar aqui por flip. Ó, eles têm animações de flip. Então, vamos usar o flip up, por exemplo. Então, na nossa imagem mesmo, a gente vai passar aqui o data-aos. Vou usar aqui o flip up. Eu quero ter um delay, então data-aos-delay. Vou passar 400 também. Data-aos-duration, ou seja, eu quero uma duração, né? Então ele vai demorar para ele fazer esse flip aqui. Quantos milissegundos? 1500 milissegundos, então bem lento. Salvei. Vamos ver, ó. Atualizar. Olha que legal. Vou colocar até 300 aqui nesse delay. Então, ó. Olha que legal, né? Já fica muito mais legal o nosso projeto. Então já tem todas essas animações aqui. Ele tem um delay, então ele demora um pouquinho mais para fazer. Tem uma duração, ou seja, ele vai demorar um pouquinho mais para fazer essa animação. Beleza. Agora eu quero fazer a animação do meu Hero subindo com o fade também. Então a gente vai vir aqui, deixa eu até copiar aqui o fade up. Vamos vir no nosso main. E nesse nosso main completo eu vou usar o fade up também. E eu quero dar um delay também. Então data-aos, delay, vou passar aqui 400 aqui, para ele ter um delayzinho. Então olha que legal que já tá ficando. Olha como já cria uma cara, né? Eu atualizo e olha que massa, né? Já tem toda essa animação aqui. Então quando eu for rolando, eu também quero que o item de baixo tenha um efeito aqui. Só que o de baixo eu quero fazer efeitos diferentes. Por exemplo, que a nossa imagem venha da esquerda para a direita e o texto venha ali da direita para a esquerda. A gente pode fazer isso também. Então, a gente pode vir no nosso about, que é o que a gente está falando. Eu quero que a nossa div aqui, onde tem a img, a gente tenha aqui também um data-aos. Eu quero passar aqui o zoom-in. Eu quero ter um delayzinho também. Então, data-aos-delay. Vou passar 100 de delay. Legal. Deixa eu até copiar essas duas propriedades. E a gente vai também aqui na nossa descrição passar um outro também. Então, eu vou vir na minha div aqui da descrição, dar um enter aqui. Vamos lá, vou colocar ela aqui. Então, aqui eu quero usar o zoom out-left e eu vou usar aqui o delay de 250 milissegundos aqui. Então, a gente pode ver aqui o efeito, ó. Quando eu abro aqui, olha o efeito que ele vai criando. Deixa eu até aumentar aqui, ó. Atualizar. Então, ó, atualizei. Quando eu rolar para baixo, ele tem o efeito de scroll. Então, quando eu rolo para baixo, ó, ele faz a animação. Quando eu saio da tela, ele some. Quando eu volto, ele volta a fazer a animação, tá? Então, ficou muito massa. A gente pode aplicar, ó. Show de bola. Se quiser, a gente pode fazer para serviços também. Então, bora fazer outro serviço. Vamos lá. Eu quero que cada serviço tenha também um efeito dela surgindo. Por exemplo, a gente pode usar aqui o... Vamos ver as animações que a gente tem. Ele tem um fade... Ó, tem o fade aqui de baixo, né? De cima para baixo, de baixo para cima. Então, a gente pode usar eles aqui. Fade up, por exemplo, é legal. Então, a gente pode usar ela. Em cada item do nosso haircut, ó. Cada haircut que a gente tem aqui, eu quero adicionar esse cara, fade up. Eu vou dar aqui um data-aos delay de 150 também. Então, ó, vou colocar aqui, vou copiar. Então, esse é o nosso primeiro, né? O segundo item eu também quero colocar. O terceiro item também quero colocar. Salvei. Vamos testar? Então, vamos lá. Eu vou atualizar aqui. Beleza, ó, veio. E ó, os efeitos aqui. Só que você pode ver que eles vêm junto, né, ó. Eles vêm junto. A gente pode colocar um delay para vir um de cada vez. Então, para isso, eu posso vir aqui. Posso voltar lá no nosso data-aos e eu posso colocar um delay maior. Por exemplo, o primeiro leva 150. O segundo leva 250. O terceiro leva, sei lá, 400. Então, ele vai ter um efeito cascata, porque cada um vai ter um delay maior. Então, olha que bacana. Vou atualizar. Se eu abrir aqui, ó, olha que legal, né? Então já fica um efeito maior. E a gente não fez nada demais, né? Só adicionei um delay. Cada um tem um delay maior para aparecer esse efeito na tela de fade. Então, ó, vou atualizar. Então já fica bem mais legal. E esses são os efeitos que dá pra gente fazer, ó. Que fica outra vida no nosso projeto, ó. Muito massa. E conforme eu subir, eu volto aqui. E pra gente finalizar os nossos efeitos, falta o do nosso botãozinho aqui, né? Então a gente vai usar o efeito de fade nele também. Então, vamos descer aqui embaixo. A gente tem o nosso botãozinho de WhatsApp. E é nele que a gente vai implementar. Então, para ele, vou usar aqui, ó, depois do nosso A, vou usar aqui o data-aos, vou usar aqui o zoom in, só que eu vou usar aqui o in up, beleza.
Cuidado com a escrita aí, data OS delay, vou usar aqui uns 400 de delay e a gente pode testar isso aqui. Salvei. Então, como ele usa o nosso scroll para aparecer, pode ver que quando abre a aplicação ele não aparece. Quando eu rolo para baixo, ele aparece o botão. Olha que legal, subi tudo, ele esconde, rolei para baixo, ele aparece e aí fica legal, né? Então, ó, muito massa, né? Então já fica muito legal já o nosso botãozinho. E agora, basicamente, a gente finaliza todo o nosso projeto. O que faltou aqui antes de a gente fazer o deploy? Você pode colocar aí a URL, né? Como é uma landing page fictícia, a gente não colocou quando você clicar aqui no link do Facebook. Mas você poderia. Você poderia vir aqui, colocar aqui, ó, em cada href de cada ícone. Então, ó, no primeiro, que é do Instagram, no href, você coloca a URL do Instagram. Aqui do Facebook, aqui do TikTok e por aí vai. E também, então, cada um teria o seu... Aí, quando você clicar, levaria para a URL. Bora agora fazer o deploy para a gente fechar com chave de ouro esse projeto que ficou sensacional. Então, bora lá. Para isso, a gente vai utilizar a Vercel, tá? Então, deixa eu até voltar aqui. Vou salvar o meu projeto e a gente vai vir aqui, ó, na Vercel. Eu espero que você tenha conhecimento para saber subir um projeto para o GitHub. Se você não sabe subir um projeto para o GitHub, não sabe como colocar um projeto no GitHub, eu vou deixar abaixo, tá? Aqui. A gente tem um curso gratuito, é gratuito para vocês que querem aprender a dominar o Git, a dominar um GitHub. Então, é importante você saber isso, independente se você está estudando para mobile, React, front-end, back-end, é importante, tá? Então, eu não vou passar essa parte para não ficar muito grande. Então, a gente vai subir o projeto que a gente fez aqui pro GitHub. Então, eu vou vir aqui, ó, o nosso Live SaaS aqui, eu posso parar de rodar. Então, eu vou parar de rodar aqui o meu Live SaaS, eu posso até fechar ele aqui, tá? Parei de rodar. Se a gente olhar, quando a gente fazia aqui e usava o Live SaaS, ele ia automaticamente convertendo, né, para o nosso style.css, que é o que o navegador entende, que é o CSS. Então, a gente escreveu aqui o arquivo SaaS, usava a nossa extensão Live Watch SaaS e ele automaticamente, quando a gente ia desenvolvendo aqui no SaaS aqui e salvando o arquivo, ele automaticamente ia convertendo e gerando o arquivo style.css único. Então, você pode ver que o style.css, ó, ficou gigante aqui. Mas é apenas o arquivo gerado, né, compilado ali que ele faz automático. Então a gente pode ver que tá tudo aqui, ó, tudo junto aqui. O nosso SaaS é convertido para CSS e é ele que a gente precisa usar lá no nosso projeto. Então salva tudo aí e agora a gente vai subir o nosso projeto para o GitHub. Então deixa eu até dar aqui nem subir ainda na verdade. Vou dar um git init aqui, vou dar um git add ponto, vamos dar um git famoso commit aqui, -m, vamos colocar aqui projeto barbearia YouTube, tá? Só pra gente ter aqui um commit básico aqui, não vou colocar nada demais, só fiz um commit, né? Então não tem problema. Então vou dar um CLS aqui, deixa eu adicionar aqui o nosso repositório e deixa eu subir aqui pro meu repositório também. E maravilha. Deixa eu puxar meu repositório aqui que eu tinha acabado de criar. Então, ó, subiu lá pro meu repositório que eu acabei de criar. Vou vir aqui, deixa eu dar um F5 aqui, maravilha. E já está aqui, ó, há 1 minuto atrás, o nosso projeto que eu acabei de criar, que tá tudo certinho que a gente estava desenvolvendo. Agora, próximo passo, vocês vão ir lá no site da Vercel, então eu vou deixar aqui para vocês, é vercel.com, que é o que a gente vai utilizar. Cria uma conta aqui, então vem em sign up aqui. Eu recomendo que vocês criem uma conta aí, já logando com o GitHub mesmo, tá? Então vem aqui, ó, hobby, pode ser, né? Coloca aqui o nome que você tem, algum nome aqui, e aí loga com o seu GitHub, beleza? Aí já vai estar integrado a integração com o GitHub. Então, eu acabei de logar no meu aqui, só para facilitar. Então, tem até 2 projetos aqui. A gente vai vir em Add New Project. Então, a gente vai adicionar um novo projeto. Se você não tiver dado a permissão aí do seu projeto, vai aparecer aqui para você logar com o seu GitHub. No meu caso, como a gente já fez o login com o GitHub na Vercel, já apareceu aqui, ó, o meu GitHub está aqui, tá? Então, agora eu posso pesquisar, ó, tá vendo? Just Now, porque eu acabei de criar o repositório. Já apareceu o meu repositório chamado Projeto BarberDev. Se a gente olhar, ó, Projeto BarberDev. Então, se você quiser procurar, você pode procurar aqui, ó, projeto, BarberDev aqui. Ó, já tá aqui, tá? Então, você pode pesquisar também. Então, aí o que a gente vai fazer é, veio nele, dá um import aqui. Já tem aqui, ó, o nome do projeto, beleza. Framework, a gente não tá usando nenhum framework, a gente fez puro, né, com HTML, CSS, SAS, CSS. Então, outros mesmo, a gente só dá aqui, ó, deploy, só clica em deploy e aguarda a mágica acontecer. Então vamos aguardar ele fazer o deploy e maravilha, agora sim o projeto tá no ar, então a gente pode vir aqui, ó, continue to dashboard, maravilha, vamos lá, vamos lá. A gente pode descer um pouquinho aqui, ou até pode vir aqui em Deployment, só pra gente ver, ó, acabamos de fazer o deploy, tá ready, ou seja, deu tudo certo. Se a gente vir em projeto aqui, ó, ele tem aqui o nosso domínio, que é a URL de produção. Então você pode clicar aqui nessa sua URL, e essa URL já é o projeto no ar funcionando. Então eu posso copiar essa URL, vou abrir até no anônimo aqui, ó, vou colar. Então você pode passar para qualquer pessoa, já tá no ar o seu projeto funcionando aí como deploy. Então, ó, vou dar um F5, todas as nossas animações já estão funcionando, então ficou muito massa. Então olha que legal, né? Nosso botão com animação, nossas animações de entrada, né? Ou se eu rolo a página aqui, ó, olha que massa.
massa, né? Todas as nossas animações. Então, outra cara para o nosso projeto aqui, né? As animações aqui dos itens, ó, que a gente fez, passando o mouse em cima. O nosso mapa aqui, ó, interativo, com o pin aqui do item, né? Shopping Campo Grande. Os nossos itens aqui embaixo. Então, ficou muito massa o botãozinho, ó, agende seu horário. Então, ficou sensacional essa nossa landing page aqui. E também a gente deixou ela responsiva, né? Então, ficou muito massa aqui esse projeto aqui. Um projeto onde a gente desenvolveu desde o zero ali, desde o HTML, do CSS, como utilizar o SAS aqui para criar um projeto do zero também e as funcionalidades que a gente ganhou usando o import, usando o alinhamento de tags que a gente pode fazer usando, né, o SAS aqui, a produtividade que a gente ganha fazendo isso, usando, né, separando ali também as cores que a gente vai usar no nosso layout. Com isso a gente reaproveitou só usando as cores que a gente já tinha separado. Então se eu quisesse mudar a cor do nosso projeto, do fundo, era só a gente vir aqui no nosso Partials, Colors e já tá todas as cores aqui, é só mudar aqui que em qualquer lugar que eu usei o primary vai sofrer alteração. Então a gente fez isso de forma bem mais organizada. Então agora a gente já tem o nosso primeiro projeto e comenta, ó, comenta aqui embaixo, lá no YouTube, comenta aí. Eu quero ver como é que ficou o seu projeto. Coloca o link aí e comenta se você gostou ou não. E também lembrando que a nossa turma tá com as inscrições abertas para você que quer aprender desde o extremo zero, passo a passo, sair pronto para o mercado de trabalho e ter acesso a toda a comunidade, todas as aulas e o suporte exclusivo comigo também. Então tá aqui embaixo na descrição e é a oportunidade porque as vagas são limitadas, tá? Então, ó, comenta aqui, deixa o seu gostei e manda pro seu amigo que tá estudando programação para ele fazer também, para ele aprender.